Tenho aqui, doutor Dimas, uma publicação da revista Veja, do dia 21 de maio de 2021, que a Sinovac pediu, durante um encontro com o embaixador brasileiro em Pequim, que o governo federal adotasse postura positiva com a China. Vossa Senhoria compartilha desse desconforto sentido pela direção da Sinovac? Olha, antes dessa reunião do embaixador França com os representantes da Sinovac, houve uma reunião do ministro Paulo Guedes, do ministro Queiroga e do ministro França com o embaixador da China, e eu fui convidado, juntamente com a doutora Anísia. E o embaixador da China deixou isso muito claro naquele momento. Que posições que são antagônicas, que desmerecem a China, causam, obviamente, inconformismo do lado chinês. O ministro França tem, muito recentemente, feito essa interlocução, tem ajudado essa interlocução, e o distensionamento, vamos dizer assim, dessa relação, pode já ter o seu primeiro reflexo nessa liberação recente de insumos, que ainda são num volume pequeno, mas já é uma sinalização muito positiva de que está havendo aí um diálogo mais proveitoso nesse sentido. Algum outro representante estrangeiro já reclamou das agressões à China por representantes do governo federal brasileiro? O senhor sabe informar? Não tenho conhecimento, senador, não tenho conhecimento. Tá, uma postura adequada e pragmática do governo federal ajudaria na obtenção de mais insumos? Indiscutível, indiscutível. Como, por que, se puder precisar com os nossos trabalhos? Senador, a China é o maior fornecedor de insumos na área médica para o Brasil, sem falar nas outras áreas. A China é uma potência na área de biotecnologia. Então, uma parceria pragmática nesse sentido traria, sem dúvida nenhuma, enormes vantagens, enormes avanços tecnológicos, enormes possibilidades de cooperação. E num momento em que as vacinas são necessárias para o mundo, mas não para o mundo rico. A gente tem que pensar, por outro lado, as vacinas são necessárias para o mundo pobre, para o mundo dos países em desenvolvimento. Porque se nesses países não tiverem vacinação, a pandemia não será controlada em lugar nenhum do mundo. Então, é fundamental que houvesse, por parte de países em desenvolvimento como o Brasil, por parte de países como a China e outros países como a Índia, uma cooperação maior nesse sentido de fornecer grande quantitativo de vacinas, principalmente para os países mais pobres, porque é lá que nós vamos ter o grande problema dessa pandemia. Por meio do ofício 133, que tenho aqui, de 15/4/2021, o Butantan solicitou interveniência do Ministério da Saúde e, eventualmente, do Ministério das Relações Exteriores para que fossem feitas gestões junto ao governo chinês, com vistas ao fornecimento de IFA para a fabricação de vacinas. Vossa Senhoria tem conhecimento se o governo federal interveio para que os insumos para a produção da Coronavac fossem liberados? Essa iniciativa foi do ministro Queiroga, que se colocou desde o primeiro momento muito favorável a qualquer tipo de aproximação. Ele que nos convidou para essa reunião com o embaixador e, da mesma forma, o ministro França. O ministro França tem ajudado já lá diretamente na interlocução com as autoridades chinesas e com a própria Sinovac. Por favor, vídeo 4. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais do Itamaraty, eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília. Mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Portanto, enfim, não há nenhum impacto de algo que não existiu. Uma pergunta específica. A Sinovac tem cumprido o cronograma de envio dos insumos para o Brasil?
A Sinovac ela faz os pedidos de exportação e os pedidos de exportação são autorizados pelo governo chinês, né? Então, na realidade, a responsabilidade final da autorização é do governo chinês. Quer dizer, a Sinovac tem uma capacidade de produção muito grande nesse momento. Ela pode chegar à produção de até 200 milhões de doses ao mês. Ela não produz tudo isso, mas ela tem essa capacidade. Mas ela depende das autorizações. Por favor, puder exibir o vídeo 5 rapidamente também. O Brasil é o país que mais recebeu insumos e vacinas de insumos produzidos pela China no momento de escassez mundial. Não fomos, aparentemente, de nenhuma forma discriminados. É um problema que se caracteriza, isso temos avaliado desde dezembro, janeiro, como uma falta, como um excesso de demanda mundial, falta de oferta. E dentro desse mecanismo, o Brasil tem conseguido ser o país que mais recebe insumos da China. O ex-chanceler Ernesto Araújo, também precisamente, atrapalhou as tratativas do Butantan com a Sinovac ou com as autoridades chinesas? Essa é uma pergunta que os internautas me pediram para fazer a Vossa Senhoria. Olha, com relação à Sinovac, as dificuldades são essas, de obtenção da autorização de exportação, tá? Com o governo chinês, houve essa manifestação do embaixador, né, chinês, que obviamente se demonstrou descontente. E, importante, essa menção de que a China é o maior fornecedor de vacinas para o Brasil, sim, porque não é só a vacina do Butantan que tem a sua matéria-prima feita na China. Tá? A matéria-prima que vem para a Fiocruz também é feita na China, com uma diferença: a vacina da AstraZeneca não é usada na China. Né? Então, a fábrica que produz esse insumo, em Wuxi, ela não fornece vacinas para a China. A Sinovac é um dos grandes fornecedores de vacinas para a própria China. E ela já exportou a Sinovac 30% da sua produção esse ano. Então, de fato, é um fato de que a China é o maior exportador de vacinas e no Brasil a quase totalidade das vacinas vieram da China, né? Seja a do Butantan, seja a da Fiocruz. A nomeação do Carlos França para o Ministério das Relações Exteriores mudou em alguma medida o relacionamento do Brasil com a China no que tange ao fornecimento de insumos para a produção da Coronavac? Olha, do meu ponto de vista, foi a primeira vez que eu tive uma reunião em que eu fui convidado, estando presente o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Saúde e o ministro Paulo Guedes. Quer dizer, o fato de eu ter sido convidado e, da mesma forma, o fato da presidente da Fiocruz ter sido convidado, eu acho que mostra aí uma evolução, né, nessa postura.